Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 19, do versículo 13 ao versículo 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, começando aqui a nossa reflexão sobre este Evangelho, sobre esta palavra do nosso Senhor. Levaram para Jesus as criancinhas. Aqui, diante da igreja, dos ensinamentos, vem nos direcionar o batismo quando criança. Levar as crianças, deixar e vir a mim. Como diz o livro de ensinamento, Scott Hahn fala que aqui é onde que direciona para o batismo. A importância de levar as crianças para o batizado. E aí, meu irmão, direciona para nós o nosso coração de ser como uma criança. Porque quem não ser como uma criança não entrará no reino dos céus. E a pergunta do nosso lecto divino é: como é ser como criança para herdar o reino do céu? Como que eu posso ser como criança? Você já viu isso? Essa palavra assim, sem questionar, mas como que você como criança? Qual criança? Porque tem várias etapas da criança. E lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, vai nos dizer: para que eu seja como uma criança, eu tenho que ser uma criança recém-nascida, sem malícia, sem astúcia, sem fingimento, sem inveja, sem maldizer os outros. E é aquela criança que deseja o leite espiritual. Então, para ser essa criança recém-nascida, como disse Jesus a Nicodemos, tem que nascer da água do Espírito. Então, você nascendo de novo como essa criança, é você se colocar diante de Deus, com todo o teu coração, com toda a tua humildade, e você entender as suas falhas. Na primeira leitura de hoje, uma leitura muito importante para nós, pais, direcionamento para o coração da família, que vai nos dizer que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Uma pergunta. Está lá no livro de Ezequiel 18 em diante, capítulo 18, versículo 1 em diante. E ele vai nos dizer que a palavra do Senhor foi vos dirigida nesses termos. Quer dizer que quando eles comeram algum alimento, essa uva ficou marcado que você comeu. De que forma? Ele pede ali para que esses pais, essas famílias, busquem o coração totalmente voltado para Deus, sem idolatria, sem maledicência, sem buscar as coisas, sem buscar outro Deus, ouvir a Deus, colocar em prática. E os seus filhos, que ouviram tudo isso, viveram tudo isso, mas você não os corrigiu corretamente, e eles viram a ser aquele filho rebelde, violento, assassino, que pratica uma dessas ações erradas, eu vou corresponder como pai a essas ações, porque eu não dei o bom ensinamento. E nós vemos isso, irmãos, como essa correspondência. E como que eu vou agir diante disso? Eu preciso nascer de novo, eu preciso tirar toda essa maldade do meu coração, eu preciso beber esse leite espiritual quando essa criança, eu preciso me arrepender. E Deus vai falar assim, arrependei-vos, aqui em Ezequiel. Pois bem, vou julgar cada um de vós, ó casa de Israel, segundo a vossa conduta. Arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, a fim de não terdes ocasião de cair em pecado. Afastai-vos de todos os pecados que praticais. Criai para vós um coração novo e um espírito novo. Então a primeira leitura, ela está condizendo ali com o Evangelho. Então Deus nos orienta assim: aconteceu isso na minha vida, fui mau exemplo na minha casa, como esposo, como filho, como pai. Eu levei o meu filho a uma ocasião de queda, uma ocasião de transgressão do querer de Deus.
eu devo me arrepender, eu devo me colocar ali em oração, eu devo colocar, Senhor, me ajuda, me dê esse alimento espiritual, eu desejo a mudança na minha vida. Querido irmão, quando eu li essa palavra e colocando aqui junto para como ser como uma criança, herdar o reino de Deus, na hora eu pensei e falei, nossa, Senhor, quantas situações erradas eu vivi no meu coração, e isso trouxe hoje uma consequência diante da vida da minha filha, do meu filho. Graças a Deus a gente já tem uma caminhada, mas como é diferente, irmão, você conviver com Deus dentro da sua casa. Eu falo de uma convivência real. De que forma? Nós acabamos de ver, ser um homem prudente no lecto divino, no café com Jesus, ser aquele homem que é vida de oração, é vida de amor, de caridade, trazendo a verdade para sua família, para sua casa. Isso é um homem prudente, é a ação diante da prudência, que é a busca do bem dentro da sua casa. E isso vai direcionar o coração dos seus. Para que tudo isso aconteça, tem que ser como essa criança. De que forma? Eu desejo leite espiritual na minha vida, eu desejo me alimentar de beber esse leite todos os dias, de me saciar com a presença de Deus para alimentar o meu corpo e a minha alma. Eu sou um homem de malícia. Agora eu vou falar para você. Eu peço para mim e para você que nós respondamos isso. É o nosso lecto divino. Você é um homem ou mulher sem malícia? O que é uma pessoa sem malícia? Você vê um negócio... Vou dar um exemplo. Nós somos num circo e aqui eu vou responder duas. Você é sem malícia e você é voltado para a astúcia? A astúcia para o mal? O que é astúcia para o mal? É astúcia para o pecado. Então assim, eu tenho malícia que volta essa astúcia para o mal? Eu vou te dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Nós fomos no circo, as crianças. Teve um momento lá que ele fazia tipo uma mágica e de um tecido saía várias mulheres, uma caixa lá. E fui brincar. A pessoa estava assim assistindo e eu vi que a pessoa estava muito entretida com isso. Eu sabia que a pessoa gostava dessas partes, né? Que envolvia a parte de sexualidade. E aí eu brinquei. Falei, você gostaria de ter aquele lençol. Então qual que foi a malícia? O meu coração já maliciou, que aquela pessoa sabe da parte da sexualidade. E a minha astúcia para o mal foi o quê? Brincar com as coisas. Então eu presenciei, eu marquei isso aqui. Então às vezes, irmãos, a gente quer brincar com alguma coisa para alegar o irmão, para fazer algo diferente, né? Para brincadeira. E nós permitimos que esse mal entre. Numa brincadeira. Talvez você ache que não, mas o inimigo está vendo a tua astúcia, o inimigo está vendo a tua malícia. E isso nós temos que fazer de que forma? Nós vamos ver mais para frente. Você é aquela pessoa fingida? O que é uma pessoa fingida? Ela fala uma coisa na tua frente e por trás de você ela é totalmente diferente. Quantas pessoas se aproximam, fala mal, para conversar alguma coisa, mas ela fala de você outra coisa pelas tuas costas, fala mal de você. Se você é uma pessoa sem inveja, você é uma pessoa invejosa? O que é uma pessoa invejosa? Não é querer ter o que o outro tem. A pessoa invejosa é deseja o mal quando o outro tem alguma coisa. A pessoa é uma pessoa que não tinha nada, de repente ela começa a ter um bem, e você pega e olha para aquela pessoa e fala, isso aí tá mexendo com isso aí tá mexendo com aquilo, isso aí... Nossa, aí quando a pessoa tem um tropeço, fala, não, eu falei, isso aí não ia dar certo não, essa pessoa aí... Então você desejou o mal sem saber, você invejou, você, além disso, você falou mal da pessoa, você maldiz a pessoa, está dizendo aqui. Você é uma pessoa que maldiz os outros? Então, ó, você deseja o leite espiritual? Você é uma pessoa maliciosa? Você é uma pessoa com astúcia voltada para o mal? Você é uma pessoa com fingimento? Você é uma pessoa invejosa? Você é uma pessoa que maldiz o irmão? Você vai colocando e refletindo isso na tua vida. Se você identificar isso, você vai entender agora. Vamos fazer oração? Eu te convido a fazer esse momento de oração. Como eu fiz, irmão. Eu fiz esse momento de oração. E eu disse assim, fecha os teus olhos agora. Levanta a tua mão para Deus. Fala assim, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, revele ao meu coração o que me impede de ser como esta criança. Qual dessa situação, Senhor, que eu preciso identificar na minha vida? Mostra-me, Jesus. Que teu Espírito Santo dentro do meu coração, visita todas as áreas da minha vida. Vai mostrando o que é errado.
que eu seja como essa criança recém-nascida. Derrama humildade no meu coração. Sabe, querido irmão, no momento que eu falei isso, Deus já me mostrava. A primeira palavra veio ignorância espiritual, que é uma luta que eu tenho muito. E Deus me mostrava que eu tenho que lutar contra isso. E de que forma que Deus me mostrou para mim vencer? Eu estou lendo aqui porque foi muito forte. Eu tenho que identificar o mal primeiro. Qual que é o mal? Eu tenho malícia? Se eu tenho malícia, então eu não vou brincar mais. Se eu tenho malícia, eu não vou olhar uma coisa e ficar maliciando. Quando eu identifiquei que aquilo ali é um mal para mim, é uma verdade que eu estou vendo, é a luz de Deus. Então o pecado, Satanás é o maior mentiroso. Ele não quer que você veja a verdade. Ele não quer que você identifique o teu mal. Ele quer que você seja um orgulhoso, que não ache defeito em você, que você não acha, que você se acha perfeitinho. Eu não preciso confessar. Ah, não, casamento na igreja, não preciso viver o sacramento, não, eu sou perfeito, eu falo com Deus no meu quarto de oração, tranca a porta, e ali eu falo, Deus me escutou aqui, e lá falar minha vida para padre. Eu sou perfeito, eu sou sem malícia, eu não tenho malícia nenhuma. Eu sou um homem ou mulher que não tem astúcia, eu sou uma mulher que não sou fingido, eu sou uma mulher que não tem inveja, eu sou uma mulher que não fala mal de ninguém. Então o primeiro passo, meu irmão, é identificar a verdade. A verdade às vezes vem com uma dor forte no coração, porque você se enxergar com alguma coisa é uma grande graça. Mas a maior graça é você se humilhar diante do teu pecado. E de que forma? Eu saber que eu peco com essa situação e a partir deste momento eu não vou fazer mais isso. E eu tomo posse desta graça, Senhor. Diante de toda ignorância espiritual, de tanto todo o mal que vem aflorar no meu coração, quando eu identificar essa situação, eu vou lutar com ela. De que forma? Eu vou saber dizer não. Eu não quero isso. Quando eu for brincar com alguma coisa que nem eu brinquei, eu vou pedir perdão na hora. Eu falo assim, perdão pelas palavras. Eu errei. Eu não podia ter brincado com isso. Eu falei umas palavras aqui. Eu brinquei, mas não pode brincar com as coisas. Assim, não é certo isso. Poderia ter falado isso. Logo depois, eu percebi que eu fiz uma ação errada. Mas depois eu pedi perdão para Deus assim, mas eu podia ter feito melhor. Podia ter corrigido na hora. Então não tenha respeito humano para correção das coisas erradas do teu coração. Às vezes você vai ter que dizer não para uma malícia. Por exemplo, chegou alguém com o celular. Dá um exemplo que já aconteceu comigo. Olha a malícia, a astúcia voltada para o mal. A pessoa olhou o celular. O que tinha ali? Vídeo de mulher pelada, né? Que é pornografia. Na hora a pessoa olhou e falou, nossa. E aí a minha curiosidade, né? Eu fiquei olhando. Mas a pessoa mostrou assim, deu uma risadinha, eu percebi que era. Aí a pessoa insistiu. E eu, por respeito humano, para não desfazer a pessoa, ela fez assim, quando ela fez assim, e eu vi que era, já na hora eu tirei. Falei, não quero saber disso. Mas eu podia ter evitado mais ainda. Mas na hora que eu vi, mas olha a malícia, irmão, olha a maldade. Quantas coisas nós temos que evitar, por quê? Porque isso volta para um coração que convive com o meu pecado, que eu convivia, que eu tinha problemas. O vídeo pornográfico me levava ao quê? Vamos falar aqui palavras de homens casados, mulheres adultas. A masturbação. E isso é errado muito. Fere um casamento muito. Acaba com a vida sexual muito. Te forma um homem ou mulher sem respeito com o outro no casal. Te forma um homem ou mulher voltada só para o sexo. O teu coração não vive o amor certo dentro do casamento, que não é só sexo. Se volta para isso, quando chega alguém, você não respeita o cansaço do outro, porque você está com a tua cabeça fixada naquela pornografia. Então renuncia a pornografia, renuncia a malícia, renuncia a astúcia do mal. Diante do mal identificado, fala, sai de perto de mim, maldade. Sai de perto de mim, astúcia de Satanás. Coloca a mão no teu coração para nós finalizar esse momento, querido irmão. E diante dessa verdade, tudo isso que nós falamos, uma criança de 3 meses, 2 meses, 5 meses, pensaria? Por isso, irmão, ser como uma criança é tudo que você for fazer, voltar o teu coração para Deus. Deixa Deus te libertar, deixa Deus te conduzir, deixa Deus te purificar.
Ser como uma criança é ter humildade. Liberta-nos, Senhor, da malícia, liberta-nos do fingimento, da inveja, do maldizer o irmão. Dai-nos a graça de receber a Tua presença com a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reza um Pai Nosso e 3 Ave Marias, em agradecimento a Deus. E lembre-se, seja como essa criança. Seja como essa criança. Que Deus abençoe. Um grande abraço.